Oi, pessoas lindas! Vim fazer esse vídeo para vocês para comentar sobre Gênesis, capítulo 3, do verso 1 ao verso 13. Não vou falar muitas referências, porque para não ficar um vídeo muito comprido, mas quem quiser saber pode estar indo lá no feed, que lá tem as artes, né, explicando tudo certinho, tem todas as referências para quem quiser procurar na Bíblia. E antes de começar, gostaria de pedir para vocês curtirem, para vocês comentarem e compartilhar os vídeos para que tanto o Instagram quanto o YouTube esteja oferecendo o vídeo para mais pessoas assistirem, tá bom? Hoje nós vamos falar aqui sobre a desobediência do primeiro casal. Essa parte de Gênesis 3 fala justamente como que tudo aconteceu, né? E eu vou estar falando, lendo versículo por versículo e explicando um pouco desses versículos, né? Lembrando que a minha Bíblia é essa daqui, nova tradução, a linguagem de hoje, então ela é um pouco diferente das traduções mais antigas, né? A linguagem é um pouco diferente, a forma de falar também acaba sendo um pouco diferente. Mas é uma linguagem mais fácil da gente entender, por isso que eu tô usando essa Bíblia para esse estudo, tá bom? Então vamos lá, a desobediência do primeiro casal. Verso 1, Gênesis capítulo 3. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Aqui a gente sabe que não é um animal, né? A gente sabe que a cobra, é um animal, mas é o próprio inimigo, o próprio Satanás usando a cobra para sondar ali a Eva, para saber o que a Eva sabia de informação e o que ele poderia usar para fazer com que eles desobedecessem a Deus. Então ele já começa perguntando, né? É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore? Aqui, além dele distorcer a ordem de Deus, né? Ele ainda meio que questiona, né? Se realmente é verdade, será que realmente é verdade ou não? Que Deus mandou que vocês não comessem. Deus falou que a ordem de Deus foi que eles comessem livremente de todas as árvores. Somente uma árvore que eles não poderiam comer, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui ele já está distorcendo, né? É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Né? Então aqui o próprio inimigo já tá ali começando uma conversa com Eva, já tá ali questionando as ordens de Deus e sondando ali para saber o que ele poderia realmente usar para fazer com que esse primeiro casal caísse em pecado. E aí a mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore. Aqui ela respondeu realmente o que Deus falou, só que ela deixou, ela meio que diminuiu um pouco a ordem de Deus, porque a ordem de Deus foi que comessem livremente. E ela falou: podemos comer as frutas de qualquer árvore, né? Então, assim, ela deixou uma informação ali meio oculta, né? E aí depois vem o verso 3. Menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Aqui também a gente vê que a Eva também dá uma mudada na ordem de Deus, né? Porque a ordem era que eles não comessem da fruta do conhecimento do bem e do mal. E aqui ela acrescenta, né, no que Deus tinha dito, nas palavras de Deus, ela acrescenta: não devemos comer dessa árvore, nem tocar nela. Isso Deus não tinha falado, né? E aqui ela fala: se fizermos isso, morreremos. Então aqui a gente vê que o inimigo já viu que ele podia ali dar uma questionada maior, que ele poderia tá usando, porque a Eva tirou um pouco da ordem de Deus e acrescentou também. Na primeira ordem ela tirou e na segunda ordem ela acrescentou, e aí o inimigo pegou uma verdade, transformou ela em meia verdade, meia mentira, né, para poder conseguir enganar Eva e fazer com que eles desobedecessem, né? Aí vem a resposta da cobra.
no verso 4. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. E no verso 5 também. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Aqui a cobra já fala completamente o contrário do que Deus falou, né? Falou para ela, falou, não, vocês não vão morrer. Coisíssima nenhuma. Isso foi uma mentira de Deus, né? Porque ele sabe, na verdade é Deus quem tá mentindo para vocês, ele sabe que no dia em que vocês comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Aqui também a gente vê que a cobra, né, a gente sabe que o que fez com que Deus expulsasse o anjo do céu, Lúcifer, né, que se tornou Satanás depois, foi justamente o desejo de querer ser igual a Deus ou mais do que Deus, né? Esse foi o primeiro pecado. E aqui ele usa a mesma ganância, né, o mesmo desejo para colocar isso no coração de Eva, né? E vocês serão como Deus. Então colocou isso no coração dela, que ela seria como Deus, né? Que ela seria igual a Deus ou talvez até maior que Deus. Isso aí sou eu quem estou falando, né? Mas aqui fala, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então dá aquela sensação na Eva de que Deus estaria escondendo alguma coisa, né? E que ele não tivesse falado ali toda a verdade, né? Então Eva acaba acreditando nas mentiras de Satanás. E aí nós vamos para o verso 6, né? A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. É interessante que a Eva primeiro ela viu, né? Primeiro ela olhou. A Eva viu que a árvore era bonita e as suas frutas eram boas de se comer. Então primeiro ela viu. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Então primeiro ela viu, depois ela desejou, né? Porque daí ela pensou que seria bom ter entendimento. Apanhou uma fruta e comeu. E deu a seu marido e ele também comeu. Aqui é o primeiro relato de como realmente acontece quando nós, seres humanos, cometemos um pecado. Porque primeiro a gente vê, né? Depois a gente deseja no nosso coração aquilo. E por fim a gente comete o pecado. Me fugiu a palavra que eu ia falar aqui agora. Por fim, a gente comete aquele pecado, né? Então, primeiro a gente vê. Se você viu alguma coisa e você já sabe que aquilo vai te fazer pecar, então já pare por aí, né? Porque primeiro a gente vê, depois a gente deseja e por fim a gente vai lá e comete o pecado, a desobediência a Deus. E foi exatamente o que aconteceu com Eva. Primeiro ela viu, depois ela desejou, porque em outras traduções fala, né? Que ela viu que ela desejou que a árvore era boa de dar entendimento. Mais ou menos assim, eu acho que eu não falei na sequência certa. Mas é porque eu não tô com a outra Bíblia aqui do meu lado, senão eu leria lá direitinho, né? Mas é mais ou menos isso, gente, vocês me desculpam. Mas é mais ou menos isso, né? E aí ela deu ao seu marido. Ela não só cometeu o pecado, né, da desobediência, como ela também ofereceu a Adão, né? E ele também comeu. Ela ofereceu e ele comeu. Ela não precisou argumentar nada com Adão. Aqui a gente vê que ela realmente não teve uma conversa, não teve um diálogo, Adão não questionou, né? Mas por que você comeu? O que te fez você cometer essa desobediência? Né? Não teve nada disso. Ela ofereceu, ele pegou e comeu, né? Verso 7. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então, costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Aqui, né, o pecado já entra, né, a desobediência. E aqui eles perceberam que estavam nus. Na verdade, eles sentiram vergonha, né,
porque eles perceberam que estavam nus, e cozeram folhas de figueiras. Aqui eles tentam cobrir a vergonha deles, eles tentam cobrir o pecado deles de alguma forma, o que a gente sabe que não resolveu o problema deles, né? E logo eles estariam descobertos de novo, porque uma folha fora da árvore ela seca e acaba, né? E aqui também era do mesmo jeito, naquela época, né? Então, assim, não ia resolver o problema deles. Na verdade, eles estavam tentando resolver um problema, que era o problema da desobediência. E, né, como vimos, não conseguiu. Muitas pessoas, eu mesma cresci sendo ensinada que esse pecado seria um pecado sexual, né? Seria a relação sexual entre os dois. Mas, na verdade, não é. Né? Porque até então os dois estavam nus, eles não tinham vergonha, por quê? Porque não tinha pecado, não tinha malícia, não tinha nada de ruim, não tinha nada de errado, né? E a partir desse momento que eles pecaram, eles desobedeceram a Deus, eles começaram a sentir vergonha, mas a vergonha não era exatamente até da sua nudez. A vergonha era mais da desobediência, a vergonha era do pecado, a vergonha era daquilo que eles tinham feito, né? Que não deveriam ter feito. E aí nós vamos pro verso 8. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Então, como a gente viu no verso 2, que Deus ele ia no jardim todos os dias visitar Adão e Eva, né? Ele tinha ali um relacionamento com os dois de amigo, né? E mesmo Deus sabendo que eles tinham cometido, porque Deus ele é onisciente, ele é onipresente, ele ainda assim foi lá, porque ele amava o homem que ele tinha criado, e ele queria resolver o problema deles, né? Então ele foi lá visitar eles. Ele não simplesmente virou as costas pro homem e tipo, vocês desobedeceu, então se vira que eu não quero mais saber de vocês, não. Deus ele quis saber, ele se importou e ele foi lá, né? E aí Adão e Eva, né, se esconderam no meio das árvores, né? O que Deus tinha dado para eles como alimento agora estava servindo como esconderijo para eles se esconderem do seu pecado e do seu erro. Aí vamos lá no verso 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? Deus é onipresente, então ele sabia onde Adão estava, né? Logicamente ele sabia. E a questão aqui não era exatamente que Deus queria saber aonde Adão estava. Deus queria saber, Deus queria que Adão confessasse o porquê que ele estava se escondendo. Que Adão chegasse nele e falasse que ele pecou contra Deus, que ele desobedeceu a ordem de Deus, né? E mais Adão não fez isso. Adão foi lá e se escondeu. Mesmo assim, Deus foi à procura do homem. Deus foi perguntar, ele queria saber, né, do homem. E aí vamos lá para o verso 10. O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Então aqui, Adão já usa de novo a desculpa da nudez, né? Eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo. Adão não tinha medo de estar na presença de Deus antes da desobediência, né? Então, e também não tinha necessidade de Adão ter medo de Deus se ele não tivesse feito nada de errado, né? Mas ele tinha feito de errado, então ele estava com medo e ele colocou a desculpa na nudez, porque eu estava nu, né? Por isso me escondi. E aí, no verso 11, Deus, de novo, se importando com o homem, querendo resolver o problema do homem, Deus pergunta. Aí Deus perguntou: e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu te proibi de comer? Quer dizer, Deus falou assim: quem fez você saber que estava nu? Para Deus não fazia diferença, como não faz hoje, entendeu? A gente sabe que a gente tem que se vestir com decência,
né? Mas Deus, ele quer saber do nosso íntimo, do nosso coração. Ele quer saber dos nossos pensamentos, das intenções dos nossos corações. Entendeu? E aqui ele pergunta, né? Mas quem te fez você saber que estava nu? Que diferença fazia para Deus Adão estar nu ou não? Desde que Deus criou Adão, ele não estava nu até então? Então, quem te fez saber que estavas nu? Por acaso você comeu da fruta da árvore que eu te proibi de comer? Por acaso você me desobedeceu? Deus ainda queria. Ele queria que Adão confessasse o seu erro, que Adão confessasse que ele desobedeceu a Deus, porque a intenção de Deus aqui, em todo momento, era resolver o problema do pecado, o problema da desobediência. E aí vem a resposta do homem. O homem disse: a mulher que me deste para ser minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então aqui, Adão, ao invés de assumir o seu erro, falar, não, Senhor, eu desobedeci, eu errei, eu fiz o que o Senhor tinha falado para mim não fazer, que era comer da fruta. Não, ao invés disso, ao invés de confessar o seu erro, de confessar o seu pecado, ele passa o pecado adiante. Ele culpa outras pessoas, ele culpa Eva, né? Primeiro ele culpa Deus, o próprio Senhor Deus, que ele fala, né? A mulher que me deste, a mulher que tu me deste. Algumas versões bíblicas falam exatamente essas palavras, né? A mulher que tu me destes, né? Então ele culpa ao próprio Deus e ele culpa a mulher, mas ele mesmo se fez de coitadinho ali, se fez de inocente, que ele não era inocente, como nós vimos nos versos anteriores. Que a Eva apenas ofereceu, ela não teve que explicar, ela não teve que argumentar, nem nada. Ela ofereceu, ele pegou e comeu, né? Então, aqui ao invés dele confessar o seu pecado, ele joga a culpa adiante. O que nós também costumamos a fazer muito, né? Nós culpamos os nossos pais, nós culpamos os nossos patrões, nós culpamos os nossos cônjuges, maridos, esposas, nós culpamos os filhos, nós culpamos qualquer coisa, às vezes até objeto, a gente culpa às vezes sofá, cama. Eu mesma já vi várias vezes pais fazendo isso, né? Sofá malvado, por que você fez isso? Sofá que não tem vida, que não tem vontade própria, né? A criança tá ali fazendo arte, a culpa é do sofá e não é da criança, né? Então foi exatamente o que Deus fez. E nós também temos esse costume de fazer, né? De culpar outras pessoas ao invés de assumir o nosso erro. Não, eu pequei, eu errei contra Deus, eu errei contra você, né? Vamos aprender um pouco, mudar essas atitudes, né? Com o que nós estamos vendo aqui de Adão e Eva. Vamos começar a pensar um pouco mais nas nossas atitudes e mudar um pouco. E aí nós vamos para o verso 13, né? Que é o nosso último verso aqui, que aí o Senhor vai para Eva. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? A mulher respondeu: a cobra me enganou e eu comi. Eva aqui usou o exemplo de Adão, como Adão não tinha confessado seu erro, né? Mas ele passou o seu erro adiante. Eva foi e usou o exemplo de Adão e também passou a sua culpa adiante e culpou a cobra, né? A cobra me enganou e eu comi. Então, assim, nós estamos sempre pegando o exemplo do próximo e culpando outras pessoas. Vou fazer um comentário breve de toda essa história, né? Eu ouvi já ouvi várias pregações, já conversei com várias pessoas sobre essa passagem. Algumas pessoas falam que o erro de Eva foi maior que o erro de Adão. Outras pessoas falam que não, que o erro de Adão foi maior que o erro de Eva. Mas assim, ao meu ver, aos olhos de Deus, nenhum erro foi maior que o outro. Porque se você olhar o contexto histórico, olhando para o lado de Adão, se você olhar o contexto histórico, Gênesis capítulo 2, verso 15, fala o seguinte: então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. Aqui, quando Deus coloca o homem
no jardim para cuidar, ele tinha que não somente cuidar das plantações, lavrar a terra, como Deus tinha mandado, mas ele também tinha o dever de proteger. Por quê? Porque Deus já sabia que havia um mal rondando ali. E ele deu essa responsabilidade para Adão, para estar cuidando, para estar protegendo o jardim, né? E aí eu pergunto, aonde que Adão estava neste momento que a cobra, o próprio Satanás, conseguiu entrar dentro do jardim? Então aqui já é um erro, eu já vejo como um erro de Adão. Por quê? Porque Adão deveria ter protegido o jardim para que o Satanás não entrasse, para que a cobra não tivesse oportunidade ali de conversar com a mulher, né? E no caso, quando Adão tivesse percebido essa cobra rondando ali, quando Adão tivesse percebido que a cobra estava ali, era o dever dele ter chegado a Deus e falado: Senhor, tem um mal sondando aqui, o Satanás está sondando, ele está querendo entrar e eu não estou dando conta, então o Senhor me ajuda. Deus estava ali justamente para ajudar. Deus já tinha cuidado de tudo, Deus já tinha preparado tudo, né? Então, e Deus quer esse tipo de relacionamento com a gente. Às vezes Deus já tem tudo preparado, só falta a gente pedir a ajuda de Deus. E aí a gente fica com esse orgulho de não querer pedir ajuda e acaba deixando o mal entrar dentro da nossa casa, o mal entrar na nossa vida. E foi exatamente o que aconteceu aqui, né? Primeiramente Adão deixou o mal entrar dentro do jardim. Segundo, provavelmente, aqui a Bíblia não fala onde Adão estava quando Eva estava conversando ali com a cobra, né? Mas com certeza ele não estava muito longe, ele às vezes até percebeu que ela estava ali conversando com a cobra, e assim, ele não interferiu se ele estivesse, né? Lembrando que essa parte é um comentário meu, é um ponto de vista meu, não está na Bíblia, tá? Mas provavelmente ele estaria ali por perto, talvez ele estivesse até vendo a cobra argumentar com Eva, né? Às vezes ele não estava nem ouvindo o que estava sendo conversado, mas ele estava vendo que Eva estava conversando com alguém e ele não foi lá interferir, né, para saber o que estava acontecendo. E como eu já vi em alguns comentários, provavelmente Adão viu Eva pegando do fruto da árvore, comendo, né? E também a gente não vê por nenhum momento Adão questionando por que ela estava comendo aquele fruto, se ele tinha sido proibido, o que ela estava fazendo, para que ela estava fazendo aquilo, né? E quando Eva oferece o fruto para Adão também, ele não questiona, ele não pergunta, ele não fala nada, ele não vai procurar Deus, falar: ó, Senhor, a minha esposa Eva pegou aqui o fruto, comeu, desobedeceu, entendeu? Então, o Senhor me ajuda porque agora é um problema, eu preciso resolver esse problema e só o Senhor pode me ajudar. Não, ele não fez nenhuma dessas atitudes. Ele deixou o mal entrar dentro da sua casa. Provavelmente ele viu o mal trabalhando ali, rondando a sua casa e ficou só observando e no final das contas também participou do erro, né? E agora nós vamos comentar um pouquinho do erro de Eva, né? Realmente ela não deveria ter nem começado uma conversa ali com uma pessoa que ela não conhecia, né? Argumentando ali uma ordem de Deus, porque ela conhecia o próprio Deus, ela sabia da santidade de Deus, ela sabia do amor de Deus. Então, assim, ela se deixou, né, levar por aquela argumentação, ela se deixou levar pelo desejo de comer da fruta, ela deixou o Satanás entrar na mente dela e fazer com que ela errasse. E, sim, a atitude dela deveria ser ter chegado em Adão e falado: ó, tem uma pessoa aqui querendo conversar comigo, né, querendo argumentar algumas coisas aqui, tal, você me ajuda, né? Ou chegar até no próprio Deus, né? Ó, Senhor, tem alguém aqui querendo conversar comigo, argumentar algumas coisas, eu não conheço essa pessoa, né? Mas ela não fez, ela deixou ser enganada, ela desejou no seu coração e aí ela foi lá e consumiu o pecado, que foi a desobediência a Deus. Então, por enquanto, eu vou deixar só isso, tá?
Agora eu vou começar os próximos estudos que eu vou estar postando no feed, tá bom? E vocês comentem lá os seus pontos de vista, tá? Vou ficar muito feliz com o comentário de vocês. E assim que eu terminar, que agora eu vou começar os estudos que fala sobre o castigo, que é dos versos 14 até o verso 21, né? E assim que terminar, eu vou estar vindo aqui de novo, fazendo um outro vídeo, comentando para vocês. E para vocês também tá falando aí o ponto de vista de vocês, se vocês estão gostando, se não estão gostando, o que vocês acham, se estão ajudando vocês a entender essa passagem que a gente lê tantas vezes e nem sempre dá tanta importância, né? Porque a gente aprende muito com essas passagens, eu mesma já tinha lido umas 30, 40 vezes essa passagem, mas nunca tinha parado para prestar atenção nos seus detalhes, nas lições que isso quer ensinar pra gente. E tenho certeza que a gente ainda tem muito que aprender, tem muito que crescer espiritualmente e que a palavra de Deus tem muito a nos ensinar e nós temos que estar com o coração aberto para que Deus possa entrar, que o Espírito Santo possa estar colocando a verdade no nosso coração, tá bom? Então até a próxima, meninas. Beijos!